Acharam? Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim a Bíblia: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. De novo 21. Ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 24 nos diz que, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você acompanhou comigo a leitura? Eu quero que você frise bastante o versículo 21 e vamos ler juntos. Se porventura a sua tradução tiver alguma palavrinha diferente, você pode ler comigo na tela, para que a gente leia, igualzinho aí, para fazer um coral bem bonito. Vamos lá, o versículo 21. Ela dará à luz um filho. Vamos lá, gente? Ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse final de novo. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quantos precisam que Deus fale ao seu coração? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Acabamos de ler, Jesus, as Escrituras, e eu quero, ó Deus, que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a tua palavra. Dá-me, Senhor, autorização pelo teu Espírito para ministrar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja, nos ensinar aqui, Senhor, neste momento. Deus, aleluias, abra o nosso entendimento à palavra do Senhor. Abra, Deus, a nossa mente, dá-nos esclarecimento daquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Irmão, você que pode, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Oh, aleluia, aplauda as Escrituras, aplauda o Senhor, misture esse aplauso com glórias, diga aleluia, oh maravilha. Palavra viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Glórias a Deus. Assente-se adorando o Senhor neste momento. Graças a Deus. Que maravilha, que maravilha. Querido, eu quero falar exatamente a respeito deste assunto aqui que nós lemos, que inclusive é o tema do momento que estamos vivendo, um momento natalino, um momento muito festivo, momento onde a gente vai lembrar do nascimento de Jesus. E que bom que as pessoas se lembram do nascimento de Jesus. Eu me lembro, gente, de uma época em que as igrejas, ou pelo menos a que eu frequentava, falava contra a celebração do Natal, e parecia que era até um crime a gente lembrar do Natal. Mas por que isso? Porque em alguns casos, algumas pessoas, elas se esquecem do nascimento de Jesus, e elas vão se lembrar apenas da data comemorativa de bebê, elas vão se lembrar
de fazer bagunça, elas vão se lembrar de dar presente, elas vão falar de Papai Noel e não vão falar de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque alguém faz um uso indevido de alguma coisa que aquilo é errado. Quer que eu repita? Não é porque alguém faz o uso indevido de alguma coisa que aquilo é errado. Algumas pessoas pegam uma faca, desossam um frango, cortam uma carne e faz um alimento maravilhoso. Algumas pessoas pegam uma faca e matam uma pessoa. Aí agora a faca é errado? Não é. É o uso que a pessoa faz errado daquilo. A mesma coisa é o Natal. Qual que é o problema de lembrarmos do Natal? Nenhum problema, pelo contrário. É uma excelente oportunidade de falarmos de Jesus para as pessoas e mostrar que elas estão erradas da maneira com que elas estão falando do Natal, da maneira que elas estão dizendo do Natal, e uma excelente oportunidade de falarmos de Jesus para aqueles que não o conhecem. Você concorda comigo? Eu estou fazendo essa observação aqui porque eu sou crente há quase 4 décadas, e desde que eu me entendo por gente na igreja, chegava a época de Natal, seja uma igreja, seja outra, parece que havia um receio de muitos cristãos de falarem sobre isso. Mas graças a Deus isso tem acabado e a gente tem buscado levar da maneira correta, falar a respeito desse tema tão importante. Aqui nós vemos o nascimento de Jesus, e aliás Natal significa nascimento, Natal é o nascimento de alguém, e nós que somos cristãos falamos do nascimento dele. Nós vemos aqui um milagre da parte de Deus, o Espírito Santo visita Maria, ela fica grávida do Salvador do mundo, do Messias, aquele que era esperado pelos judeus, que no final das contas, depois de todas as coisas, eles o rejeitaram, e nós o aceitamos, e a Bíblia diz em João capítulo 1, que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você pega a sua certidão de adotado como filho de Deus, e você passa a ser filho do Deus Altíssimo, através do sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário, graças a Deus. Então não haveria morte de Jesus na cruz sem o seu nascimento, óbvio. Mas talvez alguns pudessem pensar que Jesus poderia descer direto do céu como ele subiu, porque Jesus ele não chegou ao céu através da sua morte, não. Jesus não foi ao céu porque morreu, não. Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi aos céus já no seu corpo carnal, glorificado, e ele ascendeu ao céu, subiu aos poucos até que a nuvem encobriu e ele subiu aos céus. Mas ele não poderia vir ao mundo e morrer como homem se ele descesse na terra assim como ele subiu, não. Havia todo o processo para que ele nascesse exatamente como homem. Jesus viveu nessa carne humana não por um milagre de transformação do corpo divino em carne, não. Ele foi concebido através de uma mulher. Ele viveu como uma célula no ventre de Maria, foi crescendo um feto, até que Jesus nasce, e acontece com Jesus tudo o que aconteceu conosco, e Jesus passa por todo o processo humano, mas como diz o autor aos Hebreus, ele viveu como homem, na condição do homem, sentindo coisas que o homem sente, mas sem pecado. No final das contas, Jesus cumpriu toda a lei, para que não fosse mais necessário nós cumprirmos. Jesus, ele, comparando aqui com o jogo, com o esporte, Jesus, ele cumpriu, chegou na reta final, deu o apito final e disse, não é necessário mais nós cumprirmos essa cartilha da lei de Moisés. E a partir de então é substituído o processo pelo qual o homem encontrava com Deus. E já aqui no livro de Mateus, exatamente no versículo que nós lemos, que eu quero enfatizar, traz o propósito do motivo pelo que Jesus veio aqui. Você pode ler de novo comigo? 1:21 de Mateus.
ela dará à luz, Maria dará à luz a um filho. E lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que Maria geraria uma criança do Espírito Santo? Por que Jesus viria a este homem? Para salvar o seu povo dos seus pecados. Todos nós temos um propósito. Todos nós fazemos uma coisa, todos nós temos uma chamada, todos nós temos um objetivo. E a partir deste objetivo vem outros secundários. Mas é necessário nós concentrarmos no objetivo principal, até mesmo de nossas vidas. Para termos foco, para conseguir o que queremos, para trabalhar com mais disciplina, para fazer corretamente aquilo que devemos fazer e tudo isso. E Jesus também tinha um motivo pelo qual ele veio aqui. Jesus também tinha um porquê dele estar aqui. Jesus também tinha um objetivo principal. Que se você for perguntar pessoas, alguns não saberão responder. Fala uma coisa. Estou querendo saber por que Jesus veio a esse mundo. Se você quiser saber se eu estou certo, faça esta pergunta a algumas pessoas perto de você. Faça pergunta ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos. Faça esta pergunta a vizinhos. Faça essa pergunta a alguém que não conhece Jesus como seu Salvador. E algumas delas darão como primeira resposta: Jesus veio aqui para ter misericórdia da humanidade, para curar. Jesus veio aqui porque ele gostaria, de ter um contato mais próximo da humanidade. Jesus veio aqui, e algumas pessoas vão pegar coisas secundárias de Jesus e colocar como objetivo primário. Mas nós que somos cristãos, nós que estamos aqui à disposição de conhecer Cristo de verdade, de viver uma vida por Jesus, de entender os mistérios da vida de Cristo nessa terra, isso aqui não pode sair da nossa mente. E ao falar de Jesus para alguém, em primeiro lugar, nós devemos dizer isso aqui. Porque a gente fala de Jesus para alguém, sabe quando? Quando alguém está passando um problema no casamento. A gente vira para essa pessoa e diz: olha, Jesus pode mudar seu casamento. E você não está errado, você está certíssimo, continue fazendo isso, tá? A gente fala de Jesus para as pessoas quando elas dizem para nós: meu pai está com um problema, está no hospital. Minha mãe está muito doente. Fulano de tal vai morrer. Aí a gente, com muita fé, abre a boca e diz para essas pessoas: olha, Jesus pode curar a sua mãe, o seu pai. Jesus pode restaurar fulano de tal. Jesus pode dar vida para o ciclano. E está certo, continue falando de Jesus para as pessoas. Certíssimo. O problema é que a partir desse momento que as pessoas ouvem isso, elas criam uma mentalidade de que Jesus veio para aquilo, entende? A partir do momento que você apresenta Jesus apenas para as pessoas que estão doentes, com problemas financeiros, problemas conjugais, problema na justiça, vai ter uma oração em favor de problemas na justiça, lá na igreja, vai ter uma oração neste sentido. Olha, vai ter um trabalho dessa maneira, olha, vai ter um encontro de casais lá na igreja, igual nós aqui mesmo fazemos. E quando a gente apresenta Jesus apenas nestas circunstâncias, a gente mesmo está colocando na mentalidade das pessoas que Jesus veio para isso. Jesus veio do céu à terra, para quê? Para ajudar as pessoas no casamento delas. Jesus veio nessa terra por quê? Para curar pessoas. Jesus veio a essa terra por quê? Jesus veio porque algumas pessoas estavam deprimidas e ele veio transformar a tristeza em alegria. Ele veio para isso também. Mas o motivo primário que Jesus veio é aquele do qual nós menos falamos dele. Este aqui é o problema. Você está entendendo, gente? Você está conseguindo compreender? Por que algumas vezes nós não usamos a mesma intensidade para falar de Jesus com alguém que está no seu pecado? Você, ao ver alguém doente,
diz para esta pessoa: Jesus pode curar você. Mas quando você vê alguém no seu pecado, talvez você não diga: olha, Jesus pode libertar você do seu pecado, e Ele quer tirar você dessa vida. Porque Jesus veio a este mundo como um motivo secundário fazer outras coisas, mas o objetivo principal está registrado aqui no versículo 21. Ele veio, vírgula, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vale um glória a Deus, vale um amém, um aleluia, um louvado seja o Senhor. Jesus veio a este mundo para salvar o povo dos pecados deles. E eu insisto nessa tese. Agora a gente vai ler Romanos capítulo 6. Peraí. Nós vamos ler Romanos 6, mas eu insisto nisso aqui. Nós precisamos apresentar mais às pessoas um Jesus que as liberta de seus pecados. Fulano está enchendo a cara, fulano está usando droga, o Beltrano está traindo a mulher, o ciclano é um mentiroso contumaz, o outro ali dá calote em todo mundo. Aí o que a gente receita na pessoa? Eu conheço um psicólogo muito bom. Eu conheço um terapeuta maravilhoso. Eu conheço uma clínica num centro de recuperação. Olha, tem um médico assim que ele receita um remédio que você vai abandonar seu vício. Nós, como crentes, estamos falhando no objetivo de evangelizar quando nós apresentamos Jesus para as pessoas apenas quando elas estão doentes, com problemas financeiros e outras coisas que eu já disse e outras que eu não falei. E aí nós estamos falhando na evangelização quando fazemos isso, porque o objetivo primário de Deus é ter enviado o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio aqui para salvar você do seu pecado. E quem está livre do seu pecado, quem está liberto por Cristo Jesus, eu estou livre do pecado. E livre do pecado não é cometer mais pecado, não é não cometer pecado mais. Vamos a Romanos 6. Acharam? O texto de Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo ele vai discorrer um pouco sobre este assunto. Romanos capítulo 6, diz assim a Bíblia. Você achou aí? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo fez esse questionamento porque no capítulo 5, versículos 20 e 21, o 19 também está escrito assim, capítulo 5, Romanos 5, 19. Preste atenção. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem o único que desobedeceu, que fez todos se tornarem pecadores? Fala para mim, por favor. Adão. A desobediência de um só homem fez todos se tornarem pecadores. Romanos 5, 19. Assim também por meio da obediência de um só, quem é esse um que obedeceu? Jesus. Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta frase tão conhecida por nós, ela existe a partir de uma afirmação de Paulo no início do versículo. No início do versículo diz, você está lendo comigo aí? Está assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que significa isso? Existe a lei para que a gente entendesse o que é errado. O que você faz quando você está perto de uma blitz? Tem uma blitz ali na frente, o que você faz? Põe um cinto de segurança. Quer dizer, já devia estar de cinto, né? Estou falando de mim mesmo, tá, gente? Vocês se denunciaram porque vocês pensaram a mesma coisa que eu. Tem uma blitz ali. Gente, aqui toda vez que tem uma blitz. Você está cometendo o quê? Eu estou cometendo o quê? Nós cometemos o quê? Uma infração de trânsito. Trouxe a carteira. Cadê a habilitação? Nós estamos cometendo o quê? Uma infração de trânsito, correto? Você só sabe que aquilo é uma infração. Por que você sabe porque é uma infração?
porque está na lei. Vamos para a nossa vida? A lei de Moisés dizia: não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirá falso testemunho, não isso, não aquilo. E aí começava, e aí tinha muitas outras coisas também que a lei dizia. Repetindo o início do versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. E aí, se a gente tivesse que fazer um checklist, eu sempre gosto de usar essa expressão, você marcaria, você tiraria que nota a partir de ter que cumprir a lei de Moisés. Nenhum homem conseguiu cumprir totalmente a lei. Sempre ele fracassava e errava. Jesus cumpriu toda a lei. A lei veio para jogar na nossa cara que a gente é pecador. A lei não veio com o propósito de salvar ninguém. Paulo escreveu isso, não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo agora porque já está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo que nos ensinou isso. A lei não veio para limpar o pecado. Olha aqui para mim, imagina que este aqui representa um pecador. A lei não veio, aqui está a lei de Moisés, vamos limpar os pecados dessa pessoa, vamos limpar o pecado. A lei não veio para isso. A lei veio para, esse aqui é um pecador, você infringiu isso, aquilo, você infringiu dos 500 artigos, você infringiu 498. A lei veio para isso, não é para limpar a pessoa do pecado, é para jogar na cara dela que ela é uma pecadora. Entendido isso aqui? Para isto servia a lei de Moisés. Como que alguém então, diante desta lei, escapava da ira de Deus? Ele pegava um animal, ele reconhecia que ele era um pecador, e isso não mudou. Ele reconhecia, poxa, eu infringi a lei está dizendo aqui para mim, não, pus o cinto de segurança, né? Só que a lei lá, né? Eu fiz isso, aquilo. Opa, eu infringi a lei. Ele olhava a lei, cometi tantos delitos. Realmente sou um pecador. Ele pegava um animal, conforme dizia a lei, de 1 ano de idade, puro, não podia ser sujo, não podia ter mancha no pelo daquele animal, ele não podia ter, se fosse, deveria ser um macho, né? Então fala algumas características ali do animal. Ele pegaria aquele animal, que inclusive era separado lá no seu nascimento. Opa, esse cordeiro aqui, ele é o mais bonito de todos do meu rebanho, então eu vou separar esse aqui. Quando esse cordeiro fizer 1 ano, eu levarei esse cordeiro para o sacrifício pelos meus pecados. E assim acontecia, eles davam o melhor alimento para aquele animal, eles investiam naquele animal, faziam dele um animal bonito, gordo, saudável, sadio. Pegava aquele animal quando ele fazia 1 ano, ia até o sacerdote e dizia: eu trouxe este animal em oferecimento do meu pecado, por causa do meu pecado, pelo meu pecado este animal vai morrer. Eles levavam, e o animal era sacrificado. Versículo 20, a gente leu aí, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Onde é que eu estou, gente? No capítulo 6, agora versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Para que Jesus veio a este mundo? Para redimir os homens dos seus pecados, para libertar os homens dos seus pecados. Nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21. Aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para Ele? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, pois fomos batizados na sua morte. Aqui ele nos ensina o símbolo do batismo. Paulo diz para nós somos batizados na morte de Cristo. Nós somos batizados assim como Jesus morreu. É o que acontece conosco. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo,
Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em como, gente? Em novidade de vida. Por que você, quando é batizado, você é levado às águas e é colocado como um morto lá nas águas? É feito com você, foi feito comigo, um processo de enterro. Como que é feito o processo? A gente vira a pessoa de costas, né? Enterra ela e depois levanta. É isso aqui que Paulo está dizendo. Fomos batizados na morte de Jesus, porque fomos sepultados com Ele no batismo. Para como Cristo ressuscitou, aí você levanta da água. Como Cristo ressuscitou, também nós fomos ressuscitados. Para que andemos em novidade de vida. Ou seja, a partir daquele momento, você vive para Cristo. Nós vivemos para Jesus. Nós vivemos para Jesus. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele quem? Quem foi crucificado com Jesus? Diga comigo, quem foi crucificado com Jesus? Versículo 6. O nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós declaramos publicamente que através do nosso batismo nós morremos, o nosso velho homem foi crucificado com Jesus. Por isso eu digo, irmãos, continue pregando para alguém que está doente. Diga para ela, olha, Jesus pode te curar. Diga a alguém que está passando problema financeiro, Jesus pode mudar a sua situação. Diga a alguém que está em crise do casamento, Jesus pode mudar o seu casamento. Mas também diga, Jesus veio a este mundo para mudar a sua vida e livrar você dos seus pecados, para livrar você e te dar uma nova vida. Diga também isso, senão você fica sem argumento para pregar para as pessoas. Sabia disso? O dia que você tiver alguém saudável, como é que você vai falar de Jesus para ela? O dia que você encontrar alguém com um casamento maravilhoso, como que você vai falar de Jesus para essa pessoa? O dia que você encontrar um rico, o dia que você encontrar alguém próspero, o dia que você encontrar alguém que está tudo mil maravilhas na vida dele, o dia que você encontrar alguém bem emocionalmente, sucedido, como é que você vai falar de Jesus para essa pessoa? Você é rico, Jesus pode te transformar em milionário? Oh meu Deus, que pregação chula, que evangelho mesquinho. A gente viu aqui agora há pouco, Elias, o profeta, ser levado a uma mulher viúva, e o profeta não prometeu a ela prosperidade. Olha, dá o mantimento para mim, eu vou comer o bolo que você fizer, mas uma coisa eu te digo, Deus vai continuar te sustentando. É sustento que Deus prometeu para aquela mulher, e não riqueza. E a gente promete para as pessoas uma coisa que a Bíblia não nos diz. Deus não manda prometer certas coisas que tem muita gente prometendo por aí afora. E aquilo que é necessário pregar, tem poucas pessoas pregando. Olha, Jesus veio a este mundo para livrar você de você mesmo. Jesus veio a este mundo para evitar sua condenação ao inferno. Jesus veio a este mundo para libertar você de seus pecados e para que você possa chamá-lo de Pai e para fazer de você filho de Deus. É para isso que Jesus veio a este mundo. Este é o objetivo. Crucificados com Jesus, mortos, o nosso corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. O crente, nós pecamos por acidente, não porque nós somos escravos do pecado. Eles dizem para nós o seguinte: não vou ser crente não, crente não pode beber, aí fala um monte de coisa, né? Crente não pode isso, não pode aquilo. Sabe o que você tem que responder para eles? É você que não consegue sair dessa vida aí, por isso você está falando isso aí que você está dizendo. Você é que não consegue se libertar dos seus pecados. Sabe o que a gente devia dizer para as pessoas que estão em crise no casamento? Você está em crise no casamento por causa dos seus pecados. Você maltrata a sua mulher, maltratar a mulher é pecado, gente? Fala para mim, maltratar a mulher é pecado? É pecado. Não respeitar o marido
e não respeitar a esposa, e desonrar, trair, isso tudo é pecado? Eu estou na crise do casamento, você precisa de Jesus. Mas na verdade, sim, você precisa de Jesus, mas do quê? Você precisa abandonar os seus pecados e crucificar o seu corpo e viver para Jesus. É disso que você está precisando. É disso que você está precisando. O versículo 7, gente, não fecha a Bíblia não, tá? Romanos 6, o versículo 7 diz: porque quem morreu está justificado do pecado. Como é que um morto peca? Um morto não faz mal para ninguém. Um morto, você não precisa levar flor no dia de finados para o morto, você sabe disso, né? Um morto não recebe flor. Você tinha que levar a flor enquanto está vivo. Não é mesmo? Você tem que levar a flor enquanto está vivo. Você tem que dar abraço enquanto está vivo. Você tem que honrar enquanto está vivo. Está morto? Não precisa de flor, não precisa honrar, não precisa lembrar. Quer dizer, lembrar, perdão, gente, isso aí você deve lembrar, deve, né? O respeito, isso aí jamais esquece. Você não vai levar flor, não vai levar presente mais. Que é isso? Não. Aquela pessoa não vai pecar mais, nunca mais vai te ofender. Talvez por isso que você está gostando dela hoje, né? Fulano foi tão maravilhoso. Gente, vamos continuar a pregação aqui, né? Vamos lá. Eu estou, qual versículo, gente? 7, né? O 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele vivemos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluias. Quem ressuscitou com Jesus não morre, irmão. Por isso que quando a Bíblia vai falar de crente, a Bíblia fala que nós dormimos no Senhor. Você já leu isso diversas vezes na Bíblia, né? Já deve ter lido. A Bíblia não fala o crente morre, fulano morreu, o irmão Sucano está morto. Não, a Bíblia diz que dorme no Senhor. Você lembra da ressurreição de Lázaro? Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus disse para Maria e para as pessoas que estão ali: Lázaro não morre, Lázaro está dormindo e eu vou ressuscitá-lo do sono. E não é só em Lázaro, eu estou citando aqui um exemplo, tem muitos outros na Bíblia. A Bíblia, ela se refere a nós cristãos, quando partimos para a eternidade, a Bíblia fala de dormir. Não que o espírito durma, o espírito não dorme, tá, gente? É a nossa carne, o nosso espírito continua ativo, né? Nós continuamos, o espírito não dorme, o espírito não é extinguido, né? Nós cremos na imortalidade da alma. Não existe sono espiritual do que o espírito está dormindo. O nosso corpo é que está imobilizado. Por isso a Bíblia fala: os que dormem no Senhor. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O 11 vai nos dizer: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que você não enche a cara mais? Por que você não é viciado mais? Por que isso? Por que aquilo? Porque você está morto para o pecado, e o morto não peca. Você leu aqui antes, e é uma realidade: o morto não peca. Um defunto não erra mais. Um defunto nunca mais vai te xingar. Um defunto nunca mais vai querer se vingar de você. Assim você também está morto para essas coisas. Assim também considerai-vos mortos. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade. Mas o que, gente? Oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Aleluia. Aleluia. Use as suas mãos, irmãos, para glorificar a Deus. Use os seus pés para ir à casa do Senhor. Conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Use a sua mente para glorificar a Deus. Use os seus lábios para dizer o quanto Jesus é maravilhoso, para falar de Jesus, não para fofocar dos outros. Use a sua boca, use os instrumentos, use os seus membros para glorificar e exaltar Jesus Cristo. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Irmãos, os romanos, os judeus mais especificamente, eles tinham um problema, porque eles tinham que entender uma lei. Para saber o que era pecado ou não, eles tinham que olhar para uma lei. Escuta para você entender o contexto que Paulo estava vivendo. Preste atenção que isso é importante. Paulo vivia num contexto onde ele pregava primeiro para os judeus. E aliás, assim nasceu a igreja. Em Jerusalém, pregando a quem? Pregando a judeus. Pessoas que antes obedeciam à lei de Moisés, circuncidavam seus filhos, guardavam o sábado. E quando Paulo dizia, não, você não precisa mais circuncidar seu filho, você não precisa mais guardar o sábado, você não precisa mais... E aí, quando Paulo dizia essas coisas, aquilo era um absurdo para os judeus. Não, você pode comer carne de porco, não tem problema. Ah, que absurdo, Paulo, pelo amor de Deus, você está falando uma coisa horrorosa. Por que eles pensavam assim? Porque eles, como judeus, estavam acostumados a guardar a lei que Moisés instruiu. E aí Paulo diz para ele, não é necessário isso. Por isso o versículo 15 que você acabou de ler aí. A gente consegue compreender isso até com uma certa facilidade, mas os judeus não entendiam muito bem. Peraí, nós não precisamos mais aqui, eu usei isso aqui para dizer a lei, né? A lei que não lavava a pessoa. Aí o judeu pensava assim, eu não preciso mais seguir essa lei de Moisés? Então, ou seja, eu posso pecar? Aí é o que Paulo está dizendo. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Eu falei assim, claro que não, de modo nenhum. Você não vai pecar porque não tem alguém dizendo para você não fazer. Aí como que ele explica isso para um judeu que estava acostumado a decorar os 10 mandamentos, a decorar porque devia guardar o sábado, a decorar textos lá do decálogo, do Deuteronômio e tal. Como que ele ia explicar isso para essas pessoas? Aí agora ele explica a partir do versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ele diz o seguinte, você que vai escolher. Você quer ser servo de quem? Você quer ser servo da obediência, ou você quer ser servo do pecado? Coloque-se como servo. Você vai colocar-se como servo da obediência ou do pecado? Coloque-se à disposição, você que vai fazer isso. O 17 diz, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vistes a obediência de coração, a forma da doutrina que fostes entregues. A gente não faz mais hoje com Deus o que a gente faz na lei de trânsito. O exemplo que eu dei. Tem uma blitz ali. Põe o cinto. Prendeu o cinto. Cadê o documento do carro? Dia tal, dia de pagar imposto. Tem que pagar tributo. Cadê o dinheiro para pagar? A gente não obedece a Deus da mesma forma que a gente obedece à lei dos homens. Como que nós obedecemos a Deus? Nós estamos mortos para as nossas ações pecaminosas. E o Espírito Santo que mora em você te direciona a fazer o que é certo. Mas graças a Deus, porque antes vocês eram escravos, contudo viestes a obedecer como? De coração. Viestes a obedecer como, gente? De coração, a forma de doutrina a que fostes entregues. Porque uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como obedecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, e assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O que você colheu de bom na sua vida espiritual, obedecendo ao pecado?
Sabe o que algumas pessoas colhem hoje? Sempre colheram, né? Mas hoje está muito em evidência. Depressão, suicídio, morre cedo demais por causa de drogas. O que elas colhem por obedecer, por serem servas do pecado? Doenças. O que elas colhem por obedecerem ao pecado? O que elas colhem porque são rebeldes? Coisas que hoje para nós é vergonha. Você já fez alguma coisa antes de você servir a Deus que hoje você se envergonha? Então é porque hoje você realmente serve a Deus. Se você olha para trás e não se orgulha de algumas coisas que você já fez, é porque Deus transformou a sua vida e hoje você pensa de maneira diferente, porque você é filho do Deus Altíssimo. Você olha para trás e tem vergonha de certas coisas. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas que de agora envergonhais. O 22 vai nos dizer: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem pode dar glórias a Deus, exaltar a Ele, porque você passou da morte para a vida. Você hoje é servo de Deus. O salário do pecado é a morte. O que você recebe pecando, a morte. O que você recebe pecando, vergonha. E Jesus passou tudo isso por você. Para concluir, vamos terminar com Mateus 1:21, que é como a gente começou essa mensagem. Mateus 1:21. Por que Jesus nasceu? Porque celebramos a vinda de Jesus aqui, o nascimento de Jesus. Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus salvou você do seu pecado. Você está liberto. Ah, pastor, eu continuo pecando. Posso te decepcionar? Não se escandalize, eu também peco. Nós erramos. De vez em quando a gente quer passar na blitz, eu sinto segurança. E eu estou falando isso, coisas espirituais. Eu não estou falando do trânsito não, vocês estão entendendo? Eu não estou falando isso do trânsito não, eu estou falando de coisas espirituais. De vez em quando a gente fala assim, o cinto está aqui, né? Você fala assim, eu vou andar sem cinto hoje. Estou falando de coisas espirituais, tá? E aí, gente, toda vez que a gente faz isso, nós desagradamos a Deus. Mas ainda bem que você tem o Espírito Santo, que cobra de você o seu pecado e te incomoda. Hoje você obedece a Deus, não é porque o pastor vai descobrir que você está errando. O máximo que eu vou fazer por você é ajudar você, te orientar e orar por você. Quem vai cobrar de você é Deus. Eu digo isso porque eu também vivi épocas, igual eu falei do Natal. Coloque-se de pé, igreja, para a gente fazer a última oração. Eu vivi épocas em que pessoas... Eu lembro de um pastor, eu era adolescente ali, não era bem longe, criança para adolescente. Lá na minha cidade tinha um lugar chamado Calçadão. Se fosse em Lafayette seria a avenida, né? Seria a Telésforo. Lá tinha, Carandaí tinha um lugar chamado Calçadão. O pastor pegava o carro dele, um fusquinha amarelo. Isso no ano de 1998, 99, por ali. Início dos anos 2000, 99, por ali assim, mais ou menos. É isso mesmo. O pessoal viu um fusquinha de noite no calçadão, fusquinha amarelo. E gente, olha o carro do pastor ali vigiando nós. Olha o pastor vigiando, vamos embora.
Irmão, as pessoas eram... Eu não sei se o pessoal falava isso. Eu ainda era 9, eu tinha ali meus 13, 14 anos. Tinha alguma coisa assim. Tinha quase 15 anos. Não me interessava por essas coisas. E na verdade eu nunca me interessei. Louvo a Deus por ter me chamado à salvação, né? Mas as pessoas ficam preocupadas de pecar, de desagradar. O que o pastor vai descobrir? O que o irmão vai achar? O que é isso e aquilo? Claro que a Bíblia fala para nós sobre escândalo, que a gente não deve escandalizar a obra de Deus, e é um pecado o escândalo. Mas a gente não peca, a gente vive uma vida santa, justa, não é porque alguém vai ver, porque alguém vai olhar, não é por isso, é porque nós fazemos questão de amar a Deus e de honrar aquilo que Ele fez por nós. Enviou o seu Filho ao mundo para viver em nosso lugar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter enviado Jesus, por ter enviado Jesus com este propósito, Senhor, de lavar os meus pecados. Como escreveu Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, veio para resgatar o homem do seu pecado, veio para livrar o homem dos seus pecados, veio para libertar o homem de seus pecados. Deus, obrigado por ter enviado o seu Filho com este objetivo. Libertou-me de quem eu sou, libertou-me daquele homem que poderia me envergonhar. Senhor, quantas pessoas que se olharem para trás e quando vem um flash da vida passada, se envergonham do que fizeram, se envergonham do que eram. Mas ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos libertou de tudo aquilo e hoje somos teus servos. Sim, Pai, o Senhor cura. Sim, Deus, o Senhor abençoa casamento, o Senhor prospera. Eu creio que o Senhor faz tudo isso. Mas obrigado pelo seu objetivo primário. Obrigado, Jesus, porque vieste ao mundo para libertar-me de mim mesmo. Obrigado porque vieste a este mundo, Senhor, para me livrar das minhas atitudes, para me salvar do inferno, para que eu pudesse agradecer a Deus. E ajude-nos, ó Deus, a como crentes, pregar a Tua palavra, a levar Jesus para pessoas que estão no pecado, não porque elas precisam de dinheiro, não porque elas precisam de saúde, mas levar Jesus para o pecador, do qual eu sou o principal. Uso aqui essa expressão que o apóstolo Paulo usou em sua carta. Ó Senhor, do qual eu sou o principal dos pecadores. Não merecia nem ser chamado pastor, não merecia nem ser um dos líderes desta casa, mas o Senhor me fez assim. Deus, obrigado, Jesus, por hoje poder louvar o Teu nome, por hoje poder, aleluia, Te servir, em nome de Jesus, amém, amém. Onde é que está? Abro mão dos meus